Fala, seus cupincha, beleza? Vou assistir aqui o homem mais criminoso que já existiu, Glenn Quagmire, Covil de North. Então bora. Repleta de personagens que são a mais pura Do... maldade, homens e mulheres que cometeram atos terríveis que marcaram a humanidade para sempre. E no meio dessas figuras se encontra um personagem extremamente perigoso, Glenn Quagmire, um homem que há mais de 20 anos Family Guy, uma família da pesada. abomináveis que um ser humano é capaz. E o mais chocante de tudo, ele nunca foi punido por nenhuma de suas ações. Se você pegar pra assistir qualquer episódio aleatório de Family Guy, principalmente as primeiras temporadas, Quagmire aparenta ser apenas um homem comum que vive na cidade de Quahog, paga seus impostos e trabalha como piloto de avião. Mas a verdade é que esse rascunho do diabo é um louco pervertido que avança contra qualquer mulher que ele ver na sua frente. O gato, O cara não, é tão é aterrorizante sacanagem, que até né? a Samara do Chamado tem medo dele. Volta aqui, gata! Ao longo das mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada, Glenn Quagmire acumulou os mais diversos crimes. perdoa Claro, ninguém, né? ninguém nesse desenho é Meu Deus, inocente, nem o até cachorro, porque né, gato? esse não é um programa para menores. Todos aí são pessoas horríveis, porém Quagmire Sim, se destaca, pois desde as primeiras temporadas, eles são pessoas horríveis, porém Quagmire se destaca, pois desde as primeiras menores, todos aí são pessoas horríveis, porém Quagmire Não, pera aí, ó. Vou ver aqui, tem episódio. Todo mundo aqui já matou alguém. Até esse bebê filho da puta aqui, ó. Que é ó, igual o Stewie, mas não é o Stewie. É a versão pior ainda do Stewie. Que é o Stewie cachorro. Tem episódio que o Stewie tenta matar a própria mãe. Tem episódio que a Mega se prostitui. Mata um monte de gente na escola também. Junto com o gordão aqui, esqueci o nome. Enfim, né? Todo mundo aí já matou gente. Então, se for por isso, o Peter nem se fala. Quagmire se destaca, Que pois mata desde gente as primeiras atropelada, temporadas ele segue sendo o personagem mais terrível do seriado. Ah, É como se ele Quagmire. tivesse lido todo o Código Penal e pensado, que bela lista de afazeres. Então hoje nesse vídeo a gente vai ver alguns dos atos mais horríveis de Glenn Quagmire e entender porque ele talvez seja o homem mais criminoso que já existiu. Pra gente compreender melhor a mente perturbada de Quagmire, é preciso voltar até a época da sua infância, num tempo em que Glenn era apenas um garotinho inocente e com um queixo desproporcionalmente grande. Quagmire nasceu em um lar desestruturado. Seu pai servia na marinha e sua mãe era uma mulher extremamente promíscua. Tão promíscua que ela se deitava com dezenas de homens por semana e a mulher pouco se importava se seu filho estava em casa ou não. Eram tantos homens que foi assim que Glenn aprendeu o alfabeto de A a Z, decorando o nome de todos os parceiros que sua mãe ficava. Aí é pesado. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente Aí é complicado, pesado, a não ser que rapaziada. você use a Monday.com, uma plataforma de O cara decora. Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus, Hal, Irv, John, Ken, Puta Lou, Matt, Ned, merda. Oxpat. De fato, para alguns esse seria um passado bastante traumático, e segundo Quagmire, é por culpa da sua o mãe Coringa, que ele né, se tornou porra? um maníaco e virou um viciado em ter relações com qualquer ser vivo que tenha um buraco. Já adulto, Deus. Quagmire saiu de casa e em um dia qualquer se apaixonou pela supermodelo Cheryl Tiggs, que se tornou o grande amor da sua vida, e os dois acabaram tendo um relacionamento amoroso que infelizmente não durou muito, já que Cheryl largou Quagmire por ele ser muito ciumento. Desde então, Glenn começou a se relacionar com dezenas de Queixudo, né? mulheres ao redor do mundo, pra ver se assim consegue preencher o vazio que Cheryl Tiggs deixou no seu coração. E esse é o passado do vilão, que foi responsável por moldar o Quagmire que nós vemos hoje. Agora, se você acha que crescer em um lar desestruturado e sofrer uma desilusão amorosa Inscreve no canal aí, justifica um cara rapaziada. ter cometido no canal do praticamente cara aqui todos os também. crimes possíveis, aí acho que já No- fica ao seu critério. Mas de qualquer forma, Quagmire é uma Covil de pessoa Norte. horrível e é responsável por dezenas Não, de sou escritor. crueldades ao longo da sua vida. Claro que Dos eu sou. inúmeros crimes que Glenn cometeu, os que mais se destacam são os de estudo. Quagmire é um pervertido e frequentemente vemos ele na companhia de alguma mulher. Pra E quando Glenn alguém. escolhe sua vítima, ou ele fica com ela por bem, ou fica por mal. Ele pouco se importa de ter que usar a força pra Esse conseguir o que episódio quer. Quagmire aí já é atacou pra tantas mulheres que ele inclusive Peter parar de desenvolveu beber, né, imunidade alguma contra coisa spray assim. de pimenta. Encomenda para Glenn Quagmire. Com licença. Também tem uma encomenda pra você. Não é Valeu a possível. tentativa, mas desenvolvi imunidade.
Porém, o método padrão de Quagmire é outro. Ele costuma capturar suas vítimas Chão botando maldito, roupinol cara. em suas bebidas. Essa que é uma substância proibida nos Roupinol. Estados Unidos e que é normalmente utilizada Não é e o do Se conhecida Beber como Não um Casa? sedativo muito Roupinol. potente. E Quagmire já usou esse golpe diversas vezes para conseguir ter relações com as suas vítimas, como por exemplo na vez em que ele estava no encontro com Brooke Roberts e não sabia que estava sendo filmado. Meu Deus. Oh, legal. Oh, eu esqueci de vocês, rapazes. Bom, eu acho que o encontro acabou. Tchau, Brooke, e obrigado pela ótima noite. Glenn, inclusive, já foi visto distribuindo essa substância ilegal pra Meg, o que também é mais um crime pra pôr no seu currículo. Vale destacar que a maioria dos atos de Quagmire são feitos sem proteção, ou seja, o cara já adquiriu praticamente todas as doenças e DSTs existentes. Ele, inclusive, foi o paciente zero de gonorreia. E Glenn não se importa nem um pouco de estar transmitindo todas essas DSTs. Na verdade, ele parece se divertir bastante em saber que transmite tantas doenças. E esse é apenas mais um dos diversos Cara, a prazeres gente mórbidos acha- que o Quagmire tem. Além do fato dele se A gente acha pesado. Family Guy. Por que eu não falo primeiro, depois eu tomo, né? A gente acha pesado, Família da Pesada, mas a gente acha por causa do Peter, realmente. Da Meg, do Stewie com o cachorro ali. Mas a gente acaba ignorando esse daí, né? Que é o sentir pior de atração por todos. pés, Glenn também tem outras práticas extremamente Cara, é um questionáveis. Jack do Incluem o caralho. ato de impedir a própria respiração enquanto assiste um filme mais 18, ou também escutar o grito das suas vítimas pra relaxar antes de dormir. Pelo amor de Deus, cadê aquela máquina de barulho? Aí eu te pergunto, Meu quem é Deus, Juiz cara. Holden perto desse cara? Uma curiosidade interessante é o fato de que nem todas as vítimas do Quagmire são pegas para sua satisfação pessoal. Na verdade, Glenn muito provavelmente também está envolvido em um esquema sombrio de compra e venda de seres humanos. Um dos primeiros Isso eu não indícios lembro. disso foi na primeira temporada, quando Peter vê Quagmire saindo para trabalhar. Ei, é o Glenn Quagmire, meu vizinho doido. O que vai fazer essa hora? Eu vou trabalhar. Ele e o seu jeito de ficar rico rápido. Agora, por que Quagmire fez essa cara de medo quando foi visto por seu amigo? E por que Peter disse que Glenn tinha um jeito de ficar rico rápido? Bem, a verdade viria à tona no episódio 12 da quinta temporada, quando Peter Isso a sem gente querer bate no ignora, carro né? de Glenn, revelando que no porta-malas do automóvel haviam várias asiáticas guardadas. Logo depois, Peter mas também isso é bate piada, na garagem né? de Quagmire, Aleatório. libertando ainda mais asiáticas que estavam aprisionadas. Mas Glenn diz pra Peter não se preocupar, já que todas aquelas mulheres já estavam marcadas. Vamos atrás delas. Não esquenta, elas estão marcadas. Só me leva pro aeroporto. Quagmire muito Meu provavelmente Deus. usa da sua profissão como piloto de avião para transportar e vender todas essas mulheres de forma ilegal e de quebra ganhar um bom dinheiro com isso. Agora vejamos, a gente ainda nem chegou na metade do vídeo e Quagmire já cometeu os crimes de estudo de pessoas mais vulneráveis, posse e distribuição de substâncias, transmissão intencional de DSTs e compra e venda de seres humanos. Você acha que tá ruim? Então pode ficar tranquilo que vai piorar ainda mais. Por enquanto Cara. a gente só tá começando. Além dos crimes já citados, Quagmire já cometeu mais outras Tem uns aí que eu dezenas de lembro. atos horríveis, sejam eles criminosos ou de puro mau-caratismo mesmo. Começando pela forma como ele trata suas amizades. Ao longo da série, Bicho talaricaçaço. E tem um episódio, eu não sei se vai mostrar aí. Que eu vi, eu nem vi o episódio, eu vi só um corte, né? Na internet. Que me mandaram. Tem uma adolescente no banheiro amarrada. Abre no banheiro, abre a porta, vê isso, né? Em vez de ajudar, ele dá um sorrisinho, alguma coisa assim. Daí corta, né? Daí fica a imaginação.
Glenn já teve relações com quase Esse eu acho todas as demais, esposas até da pesado sua demais. roda de amigos. Um dos primeiros casos foi na 4ª temporada, com a esposa de Cleveland, Loretta, onde ela e Quagmire jogaram xadrez diversas vezes na casa de Cleveland enquanto o coitado estava trabalhando. Quando Cleveland descobriu a traição, ele ficou bolado e tentou churrascar o Quagmire. Mas no fim, Glenn se safou Tem que mais uma agradecer. vez, os dois aí se entenderam que e agradecer. voltaram a ser amigos de novo. Porém, depois disso, Loretta e Cleveland se divorciaram, então o final não foi muito feliz. Se bem que pro Cleveland acho que Tem foi um a livramento série do ele se do afastar Cleveland, dessa né? mulher. Então The você pode Cleveland até Show. interpretar que no fim o Quagmire foi um mal necessário. Outro amigo vítima do Quagmire foi o Joey, lá na 8ª temporada, onde ocorreu do Jornal da Cidade, por algum diabos de motivo, decidiu fazer uma pegadinha de 1º de abril, falando que o mundo seria engolido por um buraco negro. Nessa, o Quagmire foi desesperado atrás do Joey, falando que, na verdade, ele foi virgem a vida toda e que queria ter relações com a Bonnie, a esposa do Joe, já que ele nunca tinha ficado com uma mulher na vida. O bestão aí então acredita na maior mentira já contada e, pensando que estaria ajudando o amigo, Joe então deixa Quagmire ficar com a Bonnie. Minutos depois, Glenn sai da casa e revela que tudo o que ele tinha dito era mentira, e a reação do Joey depois da traição é simplesmente essa aqui. Vai se catar! Só podia ser Quagmire. Contudo, o amigo que mais sofre com as investidas do Quagmire é o Peter. Não e que peguei eu a acho que eu referência. já perdi as contas de quantas vezes ele já teve que defender a sua família desse estudador de queixo quadrado. Quagmire é tão obcecado por Lois, a esposa do Peter, que ele esconde até uma boneca no seu armário que tem a foto da Lois Meu colada Deus, no cara. seu rosto. Mas embora Glenn tenha essa obsessão por Lois, ele já disse que ainda tenta se controlar pra não atacar a mulher, em respeito ao seu melhor amigo. Só que isso meio que só fica nas palavras mesmo, já que Quagmire muitas vezes perdeu o controle e tentou se aproximar de Lois, como na vez em que ele stalkeou a mulher enquanto ela usava o banheiro. Dá pra sentar e fazer logo esse xixi? E o mais incrível de tudo é que Peter ainda defendeu o Glenn depois de ele ter feito isso com a sua esposa. Outra investida de Quagmire foi na vez em que Possível. Peter bateu a cabeça e sofreu amnésia e acabou esquecendo de toda a sua família. Quagmire, como bom amigo que é, decidiu consolar a Lois, já que ela estava num momento difícil por ter perdido o marido. E óbvio que ele se aproveitou disso pra arrastar a mulher pra cama e tentar fazer alguma coisa com ela. Mas no final do episódio, por sorte, Peter consegue recuperar a memória e salvar sua esposa. E novamente, sorte, ele não isso. demonstra qualquer raiva pelo que o Glenn fez. E assim, por mais que o Peter, com o passar das temporadas, também tenha se tornado um personagem terrível e caricato, na verdade isso meio que aconteceu com quase todo mundo ali do desenho, uma coisa que não dá pra negar é que ele sempre perdoou e ajudou o Quagmire quando ele precisava. Peter, pelo menos, tenta ser um bom amigo de vez em quando. Por exemplo, no episódio em que o Quagmire perdeu seu emprego como piloto depois de ter derrubado um avião, ele ficou completamente miserável sem ter nem onde morar. E Peter foi o mas primeiro a isso estender a mão e deixou o Glenn é ficar crime. morando uma temporada na sua casa. E ele ainda ajudou o Quagmire a recuperar o seu emprego no final das contas. Tudo bem que tudo isso começou por culpa do Peter, que tirou a gasolina do avião, mas pelo menos ele se redimiu no final. Outro exemplo foi quando o Peter aceitou arrombado, ter cara. relações com o Quagmire só Cara, esse episódio aí. Esse episódio aí, ele vai contar, né? Aí eu lembro. Que até a piada que eles inseriram, né? Não sei se ele vai falar ali. pra livrar ele de um casamento, já que Uma Glenn véia havia se casado prostituta. com uma GP e a mulher disse que só aceitaria o divórcio caso o Quagmire provasse que ele era gay. E Peter decidiu se sacrificar só pra salvar o amigo. Ele não vai falar piada, ele fala. Ele aceita de boa e fala. Ele falou sem beijo na boca. Daí depois ele fala, não, pode ter beijo na boca. Ai. Vocês têm noção de que mesmo o Quagmire sendo um ser humano péssimo, Peter ainda tá disposto a se deitar com ele e muito provavelmente contrair uma DST só pra livrar o amigo de um problema? E amigo no mundo faria isso pelo outro? Eu acho que nenhum. E é por isso que mesmo que Quagmire seja um pervertido, ele ainda tenta ao menos se controlar um pouco perto da Lois, já que ela é a esposa do seu melhor amigo. Quer dizer, pelo menos é isso que ele diz, né? Porém, não podemos dizer o mesmo quanto a Maggie, a filha do Peter, e que também já sofreu diversos ataques do Quagmire. E aqui a gente já entra nos crimes de PDF. E são vários os exemplos durante a série. Olha só, leite vencido.
Desaparecida. Caramba, Jenny, olha só como você tava novinha. De longe, a vítima que Deus. mais sofreu nas mãos do Quagmire foi a Meg. Teve a vez em que ele estava escondido no banheiro, filmando ela. Também teve outra onde Glenn, por algum motivo, ficou esfregando seu pé na guria enquanto ela estava dormindo. Fora a vez em que Quagmire invadiu a casa do Cleveland e começou a espionar a Meg e as amigas dela, só esperando as meninas dormirem pra fazer sabe-se lá o que. Um gato dirigindo. Parece que ele comprou do pai dele. Droga, vocês estão cansando a minha beleza. Que papo imbecil. Chato, isso sim. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha casa e alugar um filme. Oh, isso é ridículo. Nessa época, Meg e suas amigas ainda tinham por Meu volta Deus, dos cara. 16 ou 17 anos. Porém, a maior tentativa de Quagmire Essa foi no brincadeira episódio feia, hein? 10 da 10ª temporada, quando Meg finalmente fez os seus 18 anos, e ninguém apareceu na sua festa de aniversário, até porque essa menina não tem quase amigo nenhum. Xarope Quem foi pra que se caralho. aproveitou da solidão da Meg pra finalmente mostrar as suas garras? Ele mesmo, Glenn Quagmire, que foi a única pessoa a aparecer na festa e que tentou por diversas vezes durante o episódio se aproveitar da menina pra conseguir praticar o ato com ela. Mas claro, querer ter relações com alguém logo no dia em que a pessoa faz 18 anos não é bem lá um É de crime, boa. já que a pessoa já é adulta. Mas vamos Tipo, concordar que ainda é uma atitude extremamente suspeita, ainda mais vindo do maníaco do Quagmire. E de qualquer forma, Glenn ainda segue sendo um PDF. E o mais absurdo é que certeza. todos da vizinhança sabem desse fato e parecem que simplesmente não ligam. Um exemplo disso é na 3ª temporada, quando a Meg entra no time de líderes de torcida da escola e acaba sendo vítima de bullying por parte do pessoal ali do time, principalmente pela Connie D'Amico, que é a líder do grupo. E o episódio é basicamente a Meg sofrendo na mão desse pessoal, enquanto a Lois procura uma forma de se vingar daquelas líderes de torcida por estarem aloprando a sua filha. E no final do episódio, Lois talvez executa uma das vinganças Caramba. mais cruéis da história do cinema. Ela simplesmente contrata o maluco do Quagmire pra ir se divertir com a menina que fazia bullying com a Meg. Oi, docinho, quantos anos tem? 16. 18? Que legal. Mãe! Tô começando a gostar disso. Diggity, diggity, JJ. Não pode rir Sim, disso. Quagmire ficou tão amplamente conhecido pelos seus Nossa. crimes que ele faz até delivery de abuso. Outra cena Não é marcante possível, que destaca cara. a mente perversa de Glenn Quagmire também ocorreu na 3ª temporada, Isso na vez em daí. que Cindy foi capturada e presa por Stewie dentro do banheiro masculino. Minutos depois, a garota é encontrada por Quagmire Não, isso e daí não, cara. acho que todo mundo deve saber o que aconteceu. Querido diário, sorte grande. Até Meu agora, Deus. Glenn saiu completamente impune de todos os Não tem crimes nem o que que falar, cometeu, cara. já que aparentemente ele nunca foi denunciado por ninguém. Contudo, teve uma vez em que Quagmire realmente se deu mal por ter se envolvido com uma menor, e isso ocorreu na 13ª temporada, quando Peter descobriu que seu primeiro nome na verdade era Justin e não Peter. Justin. Nessa, por algum motivo, ele decide alterar Justin. sua personalidade pra alguém mais legal e descolado, e então Justin resolve dar uma festa na sua casa. Lá, Quagmire, que não perdoa uma, acaba conhecendo Kira, uma mulher que diz ter uns 23 anos, e os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, quando os dois acordam, Quagmire descobre que a menina é de menor, e meio que instantaneamente a polícia já brota na porta da casa dele e já leva Glenn preso por atos de PDF. Inclusive, Quagmire não só cometeu os atos, como também tirou fotos e compartilhou com seus amigos. Queria mandar as fotos de ontem pros amigos. Ai, nossa, Boom. Você é nojento. Podem levar. Ah, então isso quer dizer que esse monstro do Quagmire finalmente Deus. será punido por seus crimes? Então, né? Acontece que no dia do seu julgamento, o mestre do Robinho deu uma enorme sorte antes de ser condenado, já que a mãe dele apareceu no julgamento no último minuto pra defender o filho. A mulher que antigamente era extremamente promíscua e pervertida igual Ah, como Quagmire, sempre, agora né? se tornou uma senhora super religiosa. Parece no Brasil. Ficou velha. Agora a única coisa que tem pra fazer, né? E ela implora pro juiz liberar o seu filho e Ela é diz que Glenn vai religiosa. passar por uma reabilitação pra se tornar um bom cidadão. Mas o pedido é negado e Quagmire puxa 20 anos de cadeia. Já no dia seguinte, na frente do presídio, todos ali, com exceção do Brian, ficam muito tristes e se despedem do Quagmire, que finalmente irá pagar por seus crimes monstruosos. Porém, como nada nesse desenho tem consequências reais, o juiz do caso aparece e decide anular a condenação de Glenn outra sem esposa motivo do algum. Aparentemente, Cleveland. a mãe do Quagmire É a teve da que série, recorrer né? a outros métodos pra conseguir libertar o filho.
Digamos apenas que estava colhendo o meu DNA. E por sinal, Meu tinha Deus. bastante, querido. Ela, como uma boa mãe, não poderia permitir que seu filho fosse preso, mesmo que tivesse que recorrer a métodos tão vulgares. Então, mais uma vez, Glenn Quagmire saiu impune de seus terríveis atos. Isso passa ainda? Ah, o Quagmire se safou e não aprendeu nada. Maravilha. É, bem Agora isso falando mesmo. sobre os relacionamentos de Quagmire, no caso os que foram consensuais, onde alguns deles também foram marcados por muitos crimes, o cara consegue ser pior que o blusão quando o assunto é relacionamento. Glenn teve diversos casos que não foram pra frente, como o casamento com Charmise ou então os relacionamentos com Carrie e Kimi, mas nenhum desses teve Você não nada de lembra? criminoso, embora eu tenha quase que absoluta certeza de que essa Kimi era de menor. Mas isso infelizmente não tem como eu provar, então vou comentar só sobre os casos em que a cara do gente viu Dexter. que teve algum crime. Talvez a pior investida que o Será Quagmire chato? já fez foi na temporada 12, quando ele comprou um notebook e de brinde quis levar a atendente da loja junto, que era uma mulher chamada Sônia. Os dois tiveram um encontro e no dia seguinte Quagmire acordou algemado e percebeu que Sônia tinha colocado uma certa substância na bebida dele e tinha feito Glenn dormir a noite toda enquanto Sônia brincava com ele. Quem diria, né? Logo o Quagmire caindo na própria armadilha. Só que o Glenn não fica com raiva de ter sido estudado enquanto dormia, muito pelo contrário. Na real, ele se apaixona instantaneamente pela Sônia e os dois começam a ter um caso. Só que, obviamente, Sônia não é lá uma pessoa muito normal. Pra falar a verdade, ela consegue ser pior que o Quagmire. Sim, isso é possível. Ambos até começam um relacionamento muito bem e juntos decidem realizar algumas fantasias. Primeiro, eles jogam xadrez na frente de um véio de cadeira de rodas. Depois, eles coisam melados de tinta enquanto sujam o chão. E depois, do nada, Sônia simplesmente põe o Quagmire pra fazer o ato com 17 minutos? Meu Deus do céu, cara. Muita coisa que esse cara fez. Não, é papo reto. O vídeo já tá com 21 minutos. Se quiser assistir o vídeo completo, vai no canal do brother aqui. Né, o Covil de Norte. Vai lá, curta, comenta. E se inscreve lá. Dá uma moral pro cara. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu.